3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar com a nossa vida alinhada dentro do tempo que vivemos. Queremos estar com a nossa vida alinhada diante do Senhor, alinhada com os céus, alinhada com a Palavra de Deus. Para isso, precisamos de conhecer a Palavra de Deus. Precisamos saber o que o Senhor nos ensina sobre a vida, sobre seguir Jesus. O que isto significa? Nessa série de programas sobre as advertências do Senhor Jesus, vamos ver mais uma advertência hoje. Qual? A advertência sobre o discipulado. O que Jesus nos fala sobre ser um discípulo? Que advertências Ele traz para o nosso coração? Vamos ver? Deixe seu coração aberto e pronto para ouvir Deus. O Espírito Santo vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a palavra de Deus nos traz advertências. Advertência é cuidado, preste atenção, olhe. Nós temos placas de advertência nos nossos cursos para nos tornarmos condutores, para podermos caminhar, andar nas rodovias, nas ruas, nas praças e podermos evitar acidentes. Quando as placas de advertência dizem cuidado, é uma curva perigosa, cuidado, há uma lombada, cuidado, há uma curva muito forte à sua direita, à esquerda, diminua a velocidade. Advertências. E o Senhor fala sobre ser um discípulo. O discípulo é aquele que segue, que anda nos mesmos passos que o seu mestre. O Senhor fala que o discípulo deve levar a sua cruz. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 8, dos versos 34 a 38. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Bem, Jesus aqui está convocando a multidão para ouvir o que Ele vai falar. Ele hoje está chamando você, Ele nos convoca, Ele nos chama para nos falar. Falar coisas tão importantes, Ele diz: se alguém quer vir após mim. É uma escolha, é uma escolha. Seguir Jesus é a escolha mais maravilhosa, mais acertada da vida de uma pessoa. Seguir Jesus. Andar nos seus passos, cumprindo a sua vontade, ouvindo a sua voz, sendo guiado pelos seus ensinamentos, ser um discípulo de Jesus, pisar nas suas pegadas. Ele diz: se alguém quer vir após mim. Não é a gente que vai à frente e o Senhor nos seguindo, como muitas vezes as pessoas se despedem uns dos outros dizendo: Deus te acompanhe, Deus te acompanhe. Oi, vá com Deus, mas no sentido de você na frente e Deus atrás. Não é assim. Seguir Jesus é deixá-lo ir à nossa frente, abrir as portas, mostrar o caminho, trazer as decisões. Isto é ser um discípulo, isto é seguir Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significava para uma pessoa na época de Jesus, aquela multidão que estava ouvindo o Senhor falar, o que significava tomar a sua cruz?
A morte de cruz era uma morte muito cruel, era uma morte com tormento, lenta, muito difícil, era mesmo como o Império Romano dando uma lição às pessoas, dizendo, olha, não façam como este homem fez, não sigam o caminho dele, porque olha o que está acontecendo com ele. Era uma morte com muita tortura, muito lenta, com muita dor, muito sofrimento. A pessoa que estava levando uma cruz, ela estava dizendo para o mundo, estou indo para morrer. Estou indo para entregar, eu já estou morto. Já estou morto. Levar a cruz significa exatamente isso. E a cruz de Jesus não é aquela cruz que é um X, mas é como um mais, não é? Uma haste vertical e uma haste horizontal. Por que sabemos que foi assim a cruz de Jesus? Porque Pilatos colocou no alto da sua cabeça aquelas palavras, a sua condenação. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Se a cruz dele fosse em forma de X, não tinha como pregar no alto da sua cabeça. Mas Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, Jesus caminhando até o Gólgota, até o Calvário, Simão Cireneu foi constrangido a levar a cruz do Senhor. Os soldados o pegaram como um homem forte. Onde estavam os discípulos? Onde estava Pedro? Onde estava Tiago, João, Bartolomeu? Onde estavam Levi ou Mateus? Tão retraídos. Tomaram Simão Cireneu e a Bíblia nos diz que ele ia seguindo Jesus. Os passos do Senhor eram lentos, muita dor, muita dificuldade para caminhar depois de um açoite, depois de ser açoitado para morrer. Mas Jesus estava levando a cruz foi colocada em Simão, que ia após o Senhor. É a mesma coisa que o Senhor está nos dizendo, se alguém quer ser meu discípulo, tem de tomar esta cruz, tem de saber que morreu ou vai morrer para o mundo, morrer para a sua própria vontade. A cruz é a interseção da haste vertical com a haste horizontal. A cruz é quando a minha vontade é interceptada, a minha vontade no horizontal é interceptada pela vontade de Deus, a haste vertical. E eu escolho a vontade de Deus, e eu escolho fazer o que Deus quer. Então, aí eu sou um discípulo. Aí eu então estou carregando a minha cruz, levando a minha cruz. E levar a cruz significa o que Jesus disse, negar-se a si mesmo, negar a sua própria vontade, negar os seus sonhos, negar o que ele acha que é certo, negar aquilo que recebeu durante tanto tempo na sua vida, na sua história, negar-se a si mesmo. Mas será que isso é bom? Será que isso é legal? Será que isso é certo? A nossa vontade não é boa? Ah, quantas pessoas querem fazer o bem, quantas pessoas querem tantas coisas boas, mas quantas pessoas querem o mal? Quantas pessoas têm as suas escolhas tão erradas? Como acertar na vida? A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Seguir Jesus é estar alinhado com a vida. Seguir Jesus é experimentar a alegria de viver o sabor dos céus aqui na terra. E Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, quer desfrutar do mundo inteiro, vai perdê-la. Porque chega ao final, condenação, inferno. Como aquele rico que Jesus conta a história dele, que foi para o Hades, ali estava em tormentos. Ele não teve tanta coisa tão boa em vida, e agora? Perdição. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, disse Jesus. E ele diz, quem por amor de mim perder a sua vida, este vai achar, este vai encontrar, este vai saber o que é viver. Viver é ter Jesus. Viver é experimentar sua paz, sua alegria, a realidade de tudo que a Bíblia nos diz como verdade.
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é mais importante? O que é mais importante? O que é mais importante? Ali eles fizeram um filme sobre aquele acidente de um avião que colidiu ali nos Andes e houve muita morte, mas houve sobreviventes. E entre os sobreviventes estava um homem que tinha uma maleta, ele segurando aquela maleta com todo o seu carinho, estava cheia de dólares, cheia de notas de $100. E ele segurando aquilo ali com todas as suas forças. Mas os dias foram passando e eles precisavam queimar algo para derreter a neve, para tomar água, para sobreviver. E aquelas notas de $100 serviram para queimar, para que ele pudesse sobreviver. Que valor tinha aquele dinheiro todo no alto dos Andes, no meio da neve, entre corpos, entre mortos? Serviria para manter a vida dele sendo queimado. As pessoas dão tanto valor ao que não tem no momento mais importante. Qualquer um de nós vai passar pelo vale da sombra e da morte. E o que adianta tanta coisa, tanto dinheiro, tanto recurso, tanta riqueza, que não vai ser levada daqui? É o que Jesus está dizendo. Que daria um homem em troca da sua alma? Ser discípulo de Cristo exige abnegação. A palavra nos diz em Lucas, capítulo 14, 25 e 26, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Quantos homens de Deus foram martirizados e ali naquele momento crucial, os seus algozes dizendo: nega Jesus, é só negá-lo e você está livre, você vai ter a sua vida e você pode ir. Lá no Peru, haviam os guerrilheiros do Sendero Luminoso e eles eram de esquerda, eles eram guerrilheiros mesmo, e entravam nas igrejas e matavam as pessoas, aqueles que eles achavam, julgavam que estavam contra eles ou que eram de direita, e matavam. Chegaram em uma igreja, uma pequena igreja numa aldeiazinha. E aqueles homens encapuzados com as suas metralhadoras entraram no meio do culto. Lá estava o pastor e os irmãozinhos sentados ali nos bancos. E aquele chefe dos guerrilheiros disse: quem aqui quer salvar a sua vida? É só negar Jesus. Quem negar a Jesus vai salvar a sua vida. Mas se você não negar Jesus, você vai morrer. Então, quem quer negar Jesus, quem quer salvar a sua vida, por favor, saia. Saia por essa porta. E algumas pessoas saíram, se levantaram, saíram. E ele olhou para aqueles que ali estavam e disse: vocês não querem sair também, não? Vocês estão prontos a morrer pelo seu Jesus? Vocês estão prontos a morrer pelo seu Cristo? E eram exatamente 12 pessoas, a história é real. 12 pessoas, 11 e mais o pastor. A família do pastor ali estava. E alguns irmãos, eram 12. E eles disseram: não vamos negar Jesus. Então eles ouviram lá fora os tiros de metralhadora. E ficaram assustados, porque eles estavam esperando que eles seriam mortos. E aquele chefe do Sendero Luminoso disse: aquela corja, aquelas pessoas que negaram o seu Jesus, que não estavam prontas a morrer por ele, não mereciam viver. Nós estamos prontos a morrer pela nossa causa e vocês sairão livres, porque vocês estão prontos a morrer pelo seu Jesus. Essa história se espalha pelo Peru e houve um avivamento naquele tempo. É necessário que entendamos que seguir o Senhor,
é seguir com tudo que somos e temos. Aqui no Brasil é tão fácil seguir Jesus. Mas vai lá nas nações de maioria islâmica, de maioria pagã lá na Ásia, vai lá onde o hinduísmo impera na Índia, vai na China onde o budismo impera e agora o comunismo, o ateísmo, vai lá ver a perseguição. Vai experimentar nas nações da África, do norte da África, com 90% de islâmicos, vai experimentar ser um cristão ali. O Senhor disse, quem não negar? Negar não significa abandonar, não significa mandar embora, não. Significa colocar a família no devido lugar. Primeiro, Deus. Primeiro, Jesus. E por amor a Jesus, estar pronto a morrer por Ele. Temos histórias fantásticas sobre isso, sobre o discipulado. Por isso, para ser um discípulo de Jesus, é preciso fazer alguns cálculos. É preciso calcular o que deve ser feito para se tornar um discípulo de Jesus. Vamos ver o que Jesus ensina. Aqui em Lucas 14, 27 a 33, Jesus disse, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Vamos parar aqui um pouquinho no texto. Quando se vai fazer uma construção, tem de se fazer cálculos. Tem o material, tem a mão de obra, tem o projeto, e tem o acabamento. Tudo isso tem de ser levado em conta. Tudo isso tem de ser colocado na ponta do lápis, para que não comece a construir, não comece a fazer a obra, a construção, e pare no meio do caminho, porque não teve dinheiro para terminar. Jesus está dizendo que o discipulado, ou ser discípulo de Jesus, caminhar com Ele, andar nos seus passos, sabe o que você está fazendo? Uma construção para a vida eterna, uma construção lá em cima, onde não tem ladrão, onde não tem traça, uma construção onde você realmente estará habitando eternamente. O que você está construindo com a sua vida? É importante saber que não podemos começar e parar no meio do caminho. Senão as pessoas vão dizer, ele começou e não conseguiu terminar. Ah, quantas pessoas param no meio do caminho, se desviam do caminho, não seguem Jesus, começam até bem, mas vão se contaminando com o mundo, com as coisas do mundo, vão achando que tudo é lícito, que tudo pode, quem sabe um pouquinho de vinho, e depois a bebida toma conta, o mundanismo. Não conseguiu seguir Jesus, não conseguiu abandonar tudo para segui-lo. E não só os cálculos devem ser feitos para uma construção, mas também como uma guerra. Olha o restante desse texto aí de Lucas 14, diz, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui está falando do preço do discipulado, falando sobre o rei. O rei, quando vai enfrentar uma guerra, ele tem de ver o que ele tem. Ele tem de ver se ele vai conseguir enfrentar, se ele vai ter de pedir ajuda de outro país, ou se ele vai ter de levantar a bandeira branca e pedir paz.
quando você se torna um discípulo de Cristo, além de construir algo para a vida eterna, você entra numa guerra. Entramos numa batalha. Ah, quantas pessoas, quando recebem Jesus como Senhor e Salvador, eles são, na família, são ridicularizados, humilhados, perseguidos, chacota. Em algumas famílias, até mesmo mandados embora. Até mesmo rejeitados, mandados embora do lar, da família, maridos que abandonam suas esposas, esposas que abandonam seu marido que se converteu, filhos que são mandados embora do seu lar porque se converteu. É uma guerra. Há uma guerra entre o bem e o mal, há uma guerra onde Cristo, nosso general, luta por nós. E ele não perde as batalhas. Mas o inimigo vai tentar tirar você. O inimigo vai tentar com todas as forças fazer você desistir do caminho. É uma guerra. E também nós podemos ver que há um sabor no discípulo de Cristo. Como assim? Vamos ver. Lucas 14, 34 a 35 diz: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como lhe restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O discípulo de Cristo é como o sal. Ah, o sal, uma comida mais salgadinha, faz a gente ficar com sede. Com sede. O sal desperta nas pessoas a sede. Você que é um discípulo de Jesus, na sua família, no seu trabalho, por onde você passa, as pessoas admiram e falam: que sabor é esse? Que vida é essa? Que vontade de ter o que ele tem. Esta paz, este amor, este perdão, esta paciência. As pessoas ficam com sede, sede de Deus. O sal, ele preserva, ele impede que a contaminação destrua a carne, o alimento. O sal preserva. Você, na sua casa, como discípulo de Cristo, você preserva, você guarda a sua família, você livra os seus queridos da destruição do inimigo. Sim, podemos ter esta certeza. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O sal preserva. É muito lindo, mas o sal não pode perder o sabor. Não pode deixar de dar este sabor. Não pode deixar de ser sal. Sal da terra. O discípulo de Cristo imita Cristo. Ah, vamos ver isso? Em 1 Coríntios 11, verso 1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ah, o apóstolo Paulo imitava Jesus. Tudo que ele ia fazer, ele olhava: que faria Jesus no meu lugar? Quando nós buscamos fazer isto, quando nós buscamos olhar o exemplo de Jesus, então nós também vamos experimentar Cristo em nós, a esperança da glória. Nós vamos experimentar uma vida bonita, uma vida saudável. Como Paulo diz em Efésios 5, 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo amou e se deu. Esta é, vamos dizer, a principal característica do cristão: amar. Amar como Jesus amou. Ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ser discípulo de Cristo é amar. Vamos ver aqui as virtudes dos discípulos de Cristo. Eu quero ler o que Paulo fala em Romanos 12, de 9 a 16. Vai prestando atenção e veja isto na sua vida.
Ele diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. É uma escolha. Seguir Jesus é andar na luz. Seguir Jesus é amar o Senhor. Seguir Jesus é viver a palavra estando alinhado com ela. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e de verdade e de todo o coração, ore comigo dizendo assim: Senhor, eu quero ser discípulo teu. Eu quero andar como Jesus andou, quero andar nos teus caminhos, quero fazer a tua vontade, amar, perdoar, servir, ter um coração agradecido. Eu quero ser teu discípulo, quero levar a minha cruz e seguir-te. Quero ser o sal da terra e luz do mundo. Ajuda-me, perdoa-me, lava-me, ensina-me e dá-me a tua presença a cada momento, a cada passo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você seja um discípulo verdadeiro, que você ame o Senhor acima de todas as coisas e desfrute da alegria de ser seu discípulo. Que Deus te abençoe ricamente até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus o abençoe e que você seja um verdadeiro discípulo. Deus te abençoe. Ok, pastora. Agora o segundo.